Boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós leremos aqui os versos 27 e 28 apenas. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra e juntos, ó Pai, queremos ouvir do Senhor a palavra de Deus sendo exposta a todos nós. Ó Pai, que o Senhor nos guie, nos conduza e que possamos, ó Deus, viver uma vida digna de ser vivida, uma vez que o Senhor entregou o precioso sacrifício, Teu Filho amado, para morrer em nosso lugar. Nós, miseráveis pecadores, que nada merecíamos. Mas o Senhor, dentre 8 bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, o Senhor nos escolheu as nossas famílias, para derramar a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça que nos salvou, também, ó Deus, opere poderosamente em nós, para que possamos nos consagrar ao Senhor mais e mais. Ajuda-nos a vivermos com fidelidade em tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu agradeço os nossos irmãos, a irmã Cris, que fez o convite, o pastor também, o conselho, que me receberam aqui. Estou aqui com a minha família, estão sentados ali, fazendo um pouquinho de barulho. Peço perdão, né, se eles atrapalharem aí a sua concentração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 1, né, muitas vezes as pessoas perguntam, olhando para esse texto, quanto tempo será que durou a criação desse universo? Em quantos dias Deus criou? Se 7 dias são 7 dias de 24 horas, se são eras, e para combater, às vezes, a teoria da evolução e esse tipo de coisa, né? Então, as perguntas que muitas vezes os cristãos hoje fazem à palavra de Deus é um tanto diferente das perguntas que o povo lá que saía do Egito, para quem Moisés escreveu isso daqui, mas também para nós, igreja, também para o povo judeu, a pergunta que eles faziam era completamente diferente, né? E quando nós falamos do capítulo 1, do princípio, do primeiro livro, da origem de todas as coisas, sempre que nós pensamos em origem, nós podemos pensar, por exemplo, qual foi a origem do Brasil, como que ele foi descoberto. E aí nós temos aí uma história dos portugueses e toda aquela coisa que nós conhecemos. Quando nós falamos da origem lá dos nossos irmãos lá nos Estados Unidos, como os puritanos que queriam viver uma vida diante de Deus, seguindo os preceitos da palavra de Deus, foram para lá iniciar aquela nação. Então, quando nós olhamos para a história do início de alguma coisa, nós vemos o quê? Nós vemos o propósito, nós vemos uma origem, uma finalidade. E eu creio com certeza que a igreja aqui de Vila Nilo tem uma história. Tem a história dos seus fundadores, das inúmeras reformas, das primeiras famílias que foram evangelizadas, alcançadas, dos inúmeros batismos, da palavra de Deus que fielmente é pregada domingo após domingo. Cada lugar tem uma história, e essa história nos lembra de quem nós somos. Eu venho lá da Coreia do Sul.
Quem é fã de dorama aqui, né, pode levantar, né, o dedinho, né, típico, dizer 안녕하세요. Mas a nossa família, ela foi alcançada há 4 gerações pelos primeiros missionários. Reza a lenda que quando a minha tataravó ali, né, ela recebeu o evangelho, ela fez tanto bem para tantas pessoas, né? A nossa família era uma família nobre, né? Hoje eu não tenho onde cair morto, né? Mas na época era alguma coisa. E diz a lenda que quando ela faleceu, né, depois de evangelizar, ajudar tanto na evangelização daquele interiorzão, um arco-íris apareceu ali no fundo da propriedade, da fazenda, onde era da minha família lá, né? Bom, tudo lenda, né? A gente fica contando essas histórias. Um dia, quando os meus filhos também, né, tiverem maiores, assim, a gente vai contando essas histórias para ver da onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, quando Deus conta a história para o povo de Israel, Ele está dizendo qual é a sua origem. Ele está dizendo, a sua origem não é pagã. A sua origem não é lá com os egípcios. O que os egípcios tinham como seus valores? Se você olhar para os grandes monumentos, você pode dizer que aquela cultura valoriza aqueles monumentos. Então, lá no Egito, os maiores monumentos eram as pirâmides. E para que serviam as pirâmides? Eram túmulos. Então, numa cultura, os maiores monumentos são cemitérios, são basicamente mausoléus dos seus imperadores. Por quê? Porque eles prezavam pela eternidade. Mas a triste realidade, apesar de tanto esforço, ali eles não iriam encontrar a eternidade abençoadora. Iriam encontrar uma eternidade terrível, não é mesmo? Então era uma cultura da morte. Era uma cultura que valorizava a morte e a eternidade. A história do povo não era uma história de morte, mas era a história de vida. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quais são os maiores prédios que nós temos na nossa cultura? Nós temos os estádios de futebol, e nesses lugares hinos são cantados aos seus times, devoção é dada, o sócio torcedor, ele tem lá o seu carnezinho, ele é fiel nas suas contribuições, e ali ele adora. Outros grandes prédios que nós temos na nossa cultura são os shopping centers. O que se faz ali? Terapia. Estou estressado, vou para o shopping. Está 40 graus, vou para o shopping, lá o ar-condicionado funciona. Eu vou desestressar. Isso, eu vou consumir, eu mereço. Adora-se a Mamon, Deus do dinheiro. Adora-se a Babilônia, a mercadora dos produtos de luxo que aparece lá em Apocalipse. Já foi essa época onde os maiores prédios eram as grandes catedrais construídas para louvar e adorar e glorificar a Deus. Nós vivemos numa cultura onde nós valorizamos não as coisas que Deus valoriza. Então o livro de Gênesis mostra isso, qual é a nossa origem, qual é a nossa história. E Deus quer dizer a esse povo que esse povo foi criado com uma finalidade gloriosa. A finalidade de glorificar e adorar a Deus é a coisa mais importante de todas. Se eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles não eram igual aos demais animais. Eles eram o reflexo da glória de Deus. E deveriam viver como tal, deveriam viver na presença de Deus. E como é que algo reflete a luz, por exemplo? Por que a lua brilha tão forte numa numa noite de lua cheia? Porque ele está refletindo com toda a sua face a luz do sol. Qual é o primeiro corpo celestial que começa a brilhar mais forte numa noite estrelada, sem nuvens? Não é uma estrela,
é um planeta, e o menor deles que é Vênus. Por quê? Por causa da sua proximidade. Pela proximidade com o Sol, ele reflete mais luz. Então, o que é adoração? Proximidade. Você adora a Deus? Então você é próximo de Deus. Você adora a Deus, então você está perto de Deus, você está em intimidade com Deus. E a adoração não é só vir à igreja aos domingos, a adoração é diária. A adoração é quando nós nos dedicamos para as nossas orações e devocionais. A adoração é quando nós queremos fazer com que tudo o que nós fazemos, pensamos, os nossos projetos sejam coisas que glorifiquem e adorem a Deus, sejam coisas que sirvam para o propósito grandioso para o qual nós fomos criados. E essa é a história daquele povo. Eles não deveriam servir ídolos e deuses lá no Egito. Eles não deveriam servir os deuses do entretenimento, como na nossa cultura, os deuses da riqueza, da pompa, Mamon, da nossa cultura. Abandonar a idolatria do Egito e servir o único Deus vivo, digno de ser adorado, porque Ele é esse Deus todo-poderoso, Criador. E essa é a nossa vida, meus irmãos. A coisa mais importante na nossa existência é adorarmos a esse Deus gracioso. Não existe coisa melhor do que essa. Quando nós adoramos a Deus, nós entendemos quem nós somos. Quando nós adoramos a Deus, nós ganhamos um senso de propósito para aquilo que nós fomos criados. Quando nós adoramos a Deus, nossos problemas, nossas preocupações, o trabalho de segunda-feira, os boletos que temos que pagar, tudo aquilo fica de lado, porque nós entramos no modo eternidade. O diácono deveria avisar, né? Não coloque, né? A aeromoça chega e fala, coloque o seu celular no modo avião. Não. O diácono chega assim, olha, coloque-se no modo eternidade. Porque você está entrando na presença de Deus, simbolicamente você tira as suas sandálias dos pés para entrar na presença desse Deus vivo. E nessa proximidade, como você tem que sair dessa porta? Sabe quando Moisés ficou próximo de Deus 40 dias e 40 noites, como que estava a face dele? Brilhava a ponto de cegar o povo e precisar colocar um véu na sua face. É assim que nós devemos sair da presença de Deus, com os nossos rostos resplandecentes, porque estivemos na presença de Deus, adorando com outros irmãos salvos. As pessoas que adentram nesse lugar deveriam ser impactadas, porque esse é um lugar de eternidade. Não é um lugar que vai desaparecer. E é para essa finalidade gloriosa que Deus chamava esse povo. Eles eram um povo cuja identidade era de um povo adorador. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina aqui é que esse povo deveria ser um povo missionário. Quando ele diz aqui, sede fecundo e multiplicai, é uma ordem missionária, sim. Quando nós temos filhos naturais, a nossa primeira missão é evangelizá-los, é falarmos de Cristo. E se eles são filhos da promessa, filhos da aliança, pela misericórdia e graça de Deus, eles também serão salvos e alcançados. Essa é a nossa primeira missão, porque a promessa de Deus é, se nós ensinarmos os caminhos do Senhor, a promessa é, eles não se desviarão. Então essa é a nossa missão. Mas nós também geramos filhos na fé. Quando Paulo, que provavelmente não tinha filhos naturais, ele como apóstolo evangelizava as pessoas, ele disse a um jovem chamado Timóteo, Timóteo, você é meu filho, eu te gerei. E assim, nós também devemos sim criar bem os nossos filhos no Senhor, sermos fecundos e multiplicar. Mas ser fecundos e multiplicar é uma ordem para que nós geremos filhos espirituais.
pessoas no seu entorno, no seu trabalho, aonde você está. As pessoas têm que olhar para a sua face. Cara, que pessoa diferente. Claro, ele adora todo domingo. Ele tem que chegar na segunda-feira estressado, nervoso, carrancudo. Ele chega exalando o bom perfume de Cristo. Ele chega exalando os frutos do Espírito Santo. Ele chega resplandecente. Ele desceu do monte da presença de Deus. E às vezes as pessoas não vão conseguir ver a face, porque está resplandecendo. Claro, somente aqueles que têm os olhos abertos, olhos espirituais, olhos da fé, é que poderão notar algo do tipo. Quando o Espírito Santo já está trabalhando nele. Quando ele chega e puxa assunto para conversas espirituais. Então nós devemos estar atentos a cada oportunidade para dar razão da esperança da nossa fé, para estarmos dispostos a compartilharmos a boa mensagem do Evangelho e a testemunharmos. E quando fazemos isso, o Espírito Santo de Deus age poderosamente. Esse é o maior poder que existe no mundo. Não são as bombas que caem em lugares de guerra. Não é uma bomba nuclear o maior poder do mundo. Não é o poder da informação que se dissemina no celular e ele é trabalhado pela inteligência artificial para manipular a realidade e a cultura. O maior poder que existe é o Evangelho sendo proclamado, testemunhado de boca em boca. É assim que nós cumprimos esse mandato: sede fecundo e multiplicai. O recém-convertido pode cumprir, ele tem o poder para fazer isso. O crente mais velho, ele também, claro, deveria ter muito mais. A ordem dada a esse povo era esse. Claro que essa ordem foi primeiramente dada a Adão. Mas na época de Adão, será que precisava de missão se não existia pecado no mundo? Não, na medida que Adão recebeu o propósito da sua existência, sendo criado à imagem e à semelhança de Deus, para refletir a glória de Deus e para adorá-lo, na medida que ele ia tendo filhos, e a ordem é: tenha muitos filhos, seja fecundo, multiplique. Adão, no seu livre arbítrio, só Adão tinha livre arbítrio. Só Adão não tinha preconceito nenhum. Só Adão é que não tinha tendências. Só ele não era tendencioso. Ele realmente podia escolher algo de forma pura e objetiva. E Adão e Eva poderiam um dia falar assim: ô Eva, chega aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui? Vamos não ter filhos, e a gente então, não tendo filhos, só nós dois, pode aproveitar tudo isso aqui, né? Por toda a eternidade. Já pensou, né? A gente vai ser realmente feliz, só nós dois, aproveitando de tudo que Deus fez. Ele podia fazer isso, no seu livre-arbítrio. Mas ele recebe uma ordem de Deus: Adão, você pode fazer isso, mas não faça isso não. Tenha filhos. E na medida que ele ia tendo filhos, esses filhos já nasciam o quê? Egoístas, manipuladores, como são os nossos bebezinhos. Eles já nasciam adorando a Deus. E na medida que eles cumpriam esse primeiro mandamento do Senhor, sede fecundo e multiplicai, é uma ordem que Deus dá, está no imperativo. Eles estavam cumprindo o chamado missionário deles, porque eles estavam multiplicando na terra o número de adoradores. E é isso que é missão. Por que plantamos igrejas? Para que mais e mais pessoas adorem a Jesus Cristo. Por que o trabalho missionário é feito em contextos transculturais, em lugares difíceis, em lugares onde o Evangelho não chegou? Claro que é para que as pessoas recebam a salvação. Mas se o objetivo principal, maior, é que as pessoas sejam salvas e vivem eternamente no céu, claro, isso é uma coisa muito boa.
Mas o centro acaba ficando no homem. A motivação, o propósito de missões acaba sendo o homem, a sua felicidade eterna. Evitar o sofrimento eterno. Mas quando a adoração é o motivo principal, glorificar a Deus é a coisa mais importante, então a missão fica centrada em Deus. Porque eu e vocês somos salvos, para que lá no céu nós possamos ter cartões de créditos ilimitados e comprar tudo que a gente quer. É para que a gente possa morar numa mansão lá no céu, já que aqui, a gente vive em apartamentos, em casas, etc., meio apertado, tal. Nem tem a palavra mansão na Bíblia. A Bíblia diz que tem muitas moradas. É diferente, um salto de fé muito grande, usar essa expressão que está em João para falar de mansões. Olha só como os nossos valores seculares de felicidade nessa vida, muitas vezes, ofuscam a realidade da glória vindoura. Nós somos salvos, meus irmãos, para que possamos sim viver eternamente na presença de Deus, mas para adorá-lo por toda a eternidade. Se você não sente prazer em adorar, talvez o céu não seja o seu lugar. Se você não entendeu o que é adoração, que é essa entrega, essa submissão, essa proximidade de estar perto de Deus, nós estamos buscando uma salvação centrada no eu, naquilo que Deus precisa me dar. Um missionário vai, fala de Cristo, e a obra perfeita da redenção de Cristo aplicada no pecador torna ele um adorador, que se aproxima de Cristo Jesus dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, em adoração. Em adoração. Segunda coisa que nós vemos aqui, terceira coisa, é que o homem deveria também cumprir o ide. Jesus disse: ide, fazer discípulos de todas as nações. O termo lá em Mateus é ide mesmo, no imperativo, não é indo na medida que vão, não. A maneira como Mateus, de forma muito clara ali, ele quer enfatizar no grego, no original, a ideia que é uma ordem: ide, vão e façam discípulos. E essa ordem está expressa aqui, ainda no versículo 28, quando ele diz: enchei a terra, encham a terra, diz aqui. O ser fecundo e multiplicar são paralelos, são sinônimos, e os dois formam uma única ideia. Encher a terra é uma ideia diferente aqui. E ao encherem a terra, era um encher de povoamento geográfico. Eles deveriam deixar casa de pai e mãe e unir-se à sua mulher e ir, cumprindo esse ide de encher a terra. E por que isso era importante? Porque quando Adão é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é também um tipo de Cristo. Jesus Cristo é chamado de segundo Adão. Jesus Cristo, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Culto, adoração, que é o tema aqui de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Todos esses capítulos falam de adoração. A perda da adoração, a luta pela adoração no capítulo 4.
O dilúvio acontece porque não existe mais adoradores, só existe uma família. Deus vai salvar não pessoas, mas a adoração. Torre de Babel é a ameaça contra a adoração, Deus vai confundi-los. Tudo é sobre adoração. E a adoração só poderia acontecer na presença de um sumo sacerdote. Esse é o padrão do Antigo Testamento. Lembra quando um rei tentou dar uma de sacerdote? Isso era possível? Quando o rei Saul foi lá sacrificar porque Samuel estava demorando, esse foi o motivo, a gota d'água para Deus rejeitar Saul. Quando o grande rei Uzias, um dos maiores reis de Israel, disse: eu vou lá fazer as obras ali, os trabalhos dos sacerdotes, ele entrou no templo e saiu de lá leproso e morreu com lepra. É só um sacerdote que poderia conduzir a adoração. Mas a gente pode pensar assim, não, mas o sacerdote é uma coisa necessária somente por causa do pecado. Por causa do pecado, ele é um mal necessário. Não, não é. Porque o nosso culto agora, ele está sendo aceito por Deus, porque o sacerdócio de Jesus Cristo lá no céu é que faz com que o nosso culto seja algo digno, que Deus receba. É essa intermediação de Cristo que faz isso. E isso vai acontecer por toda a eternidade. Então isso não pode ser imperfeito. E da mesma maneira, nesse mundo perfeito, onde não tinha pecado, Deus fala para que Adão seja esse sumo sacerdote. No capítulo 2 isso fica mais claro, quando Deus fala para ele no versículo 15 do capítulo 2. Deus fala para ele cultivar e guardar o templo, jardim. O jardim do Éden era um templo, era o primeiro templo, na verdade, onde a presença de Deus estava. Quando ele peca, um animal é morto, sacrificado ali para que ele não morra. A função dele de cultivar e guardar, essas duas palavras no hebraico, avad e samá, desculpa ficar trazendo essas coisas que parecem ser de alguém inteligente, mas é só para estressar a ideia de que esses mesmos dois verbos só aparecem em toda a Bíblia quando os sacerdotes estão no templo, servindo e guardando, servindo e ministrando. Então, a tradução nossa, cultivar e guardar, não é a melhor tradução, concordam muitos comentaristas. Adão foi colocado ali para ser o sacerdote, para ministrar e para servir diante de Deus. Ou seja, só tinha adoração onde tinha sacerdote. Só tinha adoração no jardim do Éden, porque o sacerdote criado por Deus, que é Adão, está ali. Mas na medida que ele ia tendo filhos que eram adoradores, mas não só adoradores, mas eles eram sacerdotes. E esses sacerdotes deveriam sair, encher a terra, povoar e ir para todos os lugares. Para quê? Para que a adoração chegue a esses lugares, até os confins da terra. Por isso que a ordem é encher a terra de adoração. Porque é na presença desses adoradores, desses sumos sacerdotes e seus descendentes, dos sacerdotes, é que eles iam encher a terra do propósito para o qual Deus criou todas as coisas. Adoração. E é exatamente isso que o missionário faz. É exatamente isso que eu e vocês devemos fazer. Se você é o único crente lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, a Bíblia nos chama de quê? 1 Pedro 2,9, nós somos o quê? Sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Sacerdote parece uma coisa pomposa, difícil, né? Assim, um pastor, né? Um reverendo, uma coisa assim. Não. Sacerdote é uma coisa muito simples, meus irmãos. Sacerdote é ponte. Ele liga dois pontos. E talvez
você seja a ponte entre Deus e aquela pessoa. Porque talvez ele não tenha outros amigos crentes. Talvez ele nunca vá encontrar um outro crente na vida, dependendo, em algumas situações mais raras. Ser sacerdotes é sermos pontes. E o missionário vai para algum lugar onde não tem evangelho, não tem adoração, para ser essa ponte, para levar a adoração ali. Quando a pessoa se converte, ele também se torna um sumo sacerdote. Um sacerdote, perdão. E quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, ali estarei. A terra vai se enchendo de adoradores e adoradores e adoradores. Nos lugares mais difíceis no mundo, tem adoradores. E Deus está multiplicando essa adoração, porque pessoas fiéis, sacerdotes, estão se multiplicando em toda parte. E é isso que deveria ter sido feito em Gênesis 1. E continua até hoje, nos nossos dias. Quarto e último lugar. Somente Adão aqui recebe a ordem para dominar e sujeitar todas as coisas. É a quarta ordem que ele recebe, mas que nós, como igreja, temos uma grande confusão a respeito disso. A ordem de sujeitar e dominar são palavras muito fortes. Quem é que sujeita e domina? É o imperador. É alguém muito, muito poderoso. E Adão, quando não tinha pecado, ele recebe de Deus a prerrogativa de ser o rei de toda a criação. Não era um mero gerente, mas ele é o rei de toda a criação. Só que ele não tem mais essa prerrogativa, ele perde a função de sujeitar e dominar quando ele peca. No capítulo 9 de Gênesis, quando Noé sai da arca, Deus repete exatamente a mesma frase do versículo 28, exceto, ele tira esses 2 verbos, dominar e sujeitar. Ele fala para Adão, versículo 28, mas no capítulo 9 de Gênesis ele fala para Noé, e Deus abençoou Noé e disse, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Pronto. Continue adorando, continue multiplicando adoradores, continue fazendo missões, cumprindo o ID, povoando a terra. Só isso. Mas a função de dominar e sujeitar, isso ele perdeu. E a confusão a qual eu me refiro, é essa confusão que existe no meio missionário. Sabe quando, às vezes as pessoas falam de missões como, nós vamos transformar o mundo, nós vamos transformar a cultura, nós vamos transformar as injustiças, nós vamos acabar com a opressão e com tudo de errado que tem no mundo. Isso é muito forte. E para muitos, fazer missões é fazer trabalho social em diversas áreas, para que ele domine e subjugue a criação, a cultura. Mas veja só, Adão, que não tinha pecado, ele sim deveria fazer isso. Mas, quando nós chegamos em Noé, ele não faz isso não. Tá? E na verdade o que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes o trabalho social, ele acaba tomando muito tempo do trabalho de evangelização. Você pode chegar e se perguntar, qual é a missão da igreja? É abrir orfanatos? Porque tem muitos órfãos. É abrir escolas de aperfeiçoamento profissional? Qual é a missão da igreja?
E às vezes alguns irmãos podem ficar um pouco incomodados. Nossa igreja só fala de evangelismo, mas não faz quase nada de social, de ajudar quem mais necessita, de capacitar, de trabalhar com prostitutas, resgatar pessoas que são traficadas, esse tipo de coisa. Acabar com o trabalho escravo infantil e tantos outros problemas. Mas, meus irmãos, Deus chamou a sua igreja para sermos sacerdotes, multiplicarmos adoradores e assim cumprir a sua missão. Essa é a missão da igreja. Quando a igreja que tem seus recursos limitados, quando a igreja tem o seu tempo e os trabalhadores da seara sempre serão poucos, e esses trabalhadores estão envolvidos com tantas atividades, às vezes o trabalho não vai ser eficiente. Às vezes o trabalho vai ficar ali enxugando gelo, um iceberg, enxuga, e a solução muitas vezes não vem. Reinar aqui sobre todas as coisas, transformar esse mundo, é prerrogativa de Jesus Cristo. A Bíblia no Novo Testamento usa esses dois verbos, dominar e sujeitar todas as coisas, para Jesus. Jesus, ele domina sobre os reinos da terra. Ele subjuga as nações, a cultura, todas as coisas. É prerrogativa de Cristo. E quando ele voltar nas nuvens com poder e glória, então vai acabar a pobreza. Porque Jesus disse, os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas só quando ele voltar a pobreza vai acabar. Só quando ele voltar a injustiça vai acabar. Só quando ele voltar a guerra vai acabar, o crime vai acabar, a corrupção vai acabar. Então nós devemos aguardar ansiosamente a volta gloriosa de Cristo, de braços cruzados para a realidade social. Então, qual é o lugar do social? Quando no livro de Atos a diaconia é estabelecida, olha só o que aconteceu. Os discípulos, eles estavam preparando o sermão, fazendo as suas orações e pegando a cesta básica para dar para os pobres. E aí o sermão ficava ruim, a oração não tinha qualidade, e na hora de distribuir o alimento, distribuía tudo errado. E aí só reclamavam. Sabe quando você se esforça, e todo mundo reclama, e você sai como vilão da história? Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Aí o que os discípulos falam? Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. O que eles acabaram de fazer? Isso é a prioridade. Essa é a coisa mais importante. Mas também não vamos negligenciar isso, não. Os nossos diáconos vão cuidar dos necessitados. Então estabelece claramente uma prioridade, uma ordem. E meus irmãos, pregação do Evangelho, plantação de igrejas e discipulado é o melhor trabalho que tem consequências sociais. Quando você chega nas tribos indígenas, o maior problema entre os indígenas é a bebida alcoólica. A primeira coisa que você nota é a bebida alcoólica. Claro que o problema está no coração, mas a bebida alcoólica é um problema sério. Não foi o homem branco que levou lá a aguardente, 51, Ipioca, essas coisas para lá, não. Já existia bebida alcoólica há milênios. Por quê? Eles plantam mandioca, pega aquela mãozinha, não tão higiênica, misturada com um pouco de suor, e outras coisas, joga lá, num lugar, e deixa fermentar. E vai tacando água ali, e depois de um tempo,
Você toma um negócio ali que não tem um cheiro bom, tal, mas deixa você um pouquinho mais feliz e tal. E as pessoas começam a beber e fazem coisas vergonhosas. Assassinatos, estupros e todo tipo de violência acontece nas tribos indígenas. Você tenta lá, cara, faz isso, nós vamos levar lá a cesta básica porque as crianças estão passando fome. Nós vamos levar roupa porque elas estão lá nuas. Nós vamos lá fazer cirurgia de lábio leporino. Nós vamos lá levar remédio para verme e tantas outras coisas. Mas você pode fazer isso por décadas. Será que a coisa vai mudar? Se o problema é o coração? Então você pode jogar contêineres. O alívio vai ser ali, pontual. Mas quando o Evangelho penetra os corações, primeira coisa que eles fazem, arrependimento, e param de beber. E quando eles param de beber, acontece um milagre da multiplicação da comida, porque de repente, todo mundo tem comida. A quantidade de mandioca que é usada para fazer essa bebida é muito grande. Então eles param de fazer. Então a criança tem comida, os idosos têm comida, todo mundo tem comida. Já resolve o problema da alimentação. E aí, a questão da violência, da imoralidade, da matança, começa a se resolver. Eles têm tempo para se dedicar à sua família. Eles têm tempo para aprender a ler, estudar a palavra de Deus, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, a ensinarem os seus filhos, que são filhos da aliança também, e preservam eles de todo tipo de abuso sexual e de violência. Fazem com que os seus filhos casem-se bem. E depois de algumas gerações, você vê a mudança social. Você pode ter certeza, se você chega numa tribo onde o evangelho não chegou, cuidado, você pode pegar malária. Então, tem que vestir aquelas roupas todas compridas, passar muito repelente, porque a chance de pegar malária por causa da sujeira é muito grande. O número de casas vai ser muito menor, as crianças estão sujas, tem lá muita bebida. Mas quando você chega numa tribo já evangelizada, o número de casas é muito maior. A fartura na hora das refeições. As crianças estão lá na escola matriculadas, brincando, estudando, aprendendo. O culto, a adoração acontece, mas você vê a diferença na limpeza. Não tem aquele mau cheiro de resto de comida jogada, não. Todos são diligentes, deixam tudo limpo, enterram a sujeira. Essa é a maior mudança. Discipulado, ensinar esses líderes ali. Para que o missionário, quando for embora, continue. Numa dessas tribos alcançadas por uma irmã chamada Sophia Miller, essa irmã deixou um catecismo, tá? Então, como que deveria ser o culto, o que deveria ensinar as crianças, os jovens, os adultos, como preparar a liderança. Ela deixou um manualzinho assim bem completo, tá? Aí os índios mais velhos, né, a liderança está lá sentada no banco da frente, e ele vai treinar os índios mais novos, os líderes futuros, os futuros pastores. Aí ele vai seguir o catecismo lá, né, tal, a regra, a liturgia, não vai mudar um pingo sequer. E aí termina o culto, 40 minutos de culto, né, tal, daquela parte. E aí termina, faz a oração final. Aí o índio mais velho levanta, não, está tudo errado, não, vou fazer tudo de novo, que não valeu. Porque tem na parte do catecismo assim, ó, agora é para ficar de pé. Sabe aquela parte do entre parênteses, você fica de pé? É porque o índio jovem, ele não falou, agora é para ficar de pé. Então não valeu. Meus irmãos, chega a ser cômico, chega, né? Mas olha como, apesar de não ser perfeito, há continuidade. Gerações de lideranças estão evangelizando, treinando as outras gerações para continuarem. O missionário branco não precisa nem estar lá mais, porque eles estão caminhando. Claro que eles podem dar o apoio e o suporte, mas você vê a diferença na alegria das pessoas, na saúde. Cada tribo dessas que tem o evangelho tem o seu agente de saúde.
tem lá um professor. A diferença é muito, muito gritante. Um desses jovens indígenas alcançados pelo Evangelho, chamado Henrique, sozinho, né? Entendendo o seu chamado, plantou lá uma mandioca, moeu aquela farinha na mão, e uma plantação inteira de mandioca, né? Ele conseguiu tirar 2 sacos de farinha, né? Ele fez aquilo lá torrado, levou para a cidade para vender e comprou aquilo lá, trocou por 4 frangos. Pegou esses 4 frangos, foi numa outra tribo onde o Evangelho não tinha chegado ainda, chamou todo mundo, olha o que eu trouxe, fez uma festança lá, todo mundo comeu o frango, ficou de barriga cheia, e aí ele começou a pregar o Evangelho. E uma igreja nasceu ali. Aí eu falei, Henrique, nossa igreja vai te ajudar a você comprar muito frango, tá? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Então, nós precisamos ter essa clareza. Não se sinta mal porque a igreja não está fazendo e abraçando tudo e todas as coisas. Claro, se você é um professor, se você é alguém que tem um dom, se você é alguém que pode fazer algo, não, eu não digo, não é perder tempo, não, faça. Busque apoio. Pessoas do mundo, essas ONGs todas, gostam de apoiar trabalhos sociais. E claro, nós podemos sim, numa medida, fazer isso. Mas nós não devemos gastar todo nossos esforços nisso. Investir muitos recursos do orçamento da igreja nisso. Porque a igreja foi chamada para glorificar a Deus. Para fazer esse Deus conhecido em todas as nações. Para fazer com que esse Evangelho chegue a todos os confins da terra, na medida que essa mensagem vai enchendo toda a criação. E quando Jesus voltar, glorioso, Ele reinará. Ele reinará. Que o Senhor nos dê graça, clareza acerca da nossa missão. E quando você é um fiel dizimista, e uma igreja fiel em missões, contribui com tantos irmãos e irmãs que estão ali na linha de frente, nós estamos sendo abençoados, sim. Nós estamos, sim, fazendo a nossa parte, sendo fiéis. Que Deus seja louvado pela Igreja Presbiteriana de Vila Nilo, que os irmãos possam continuar sempre fiéis. E Deus derrame mais e mais da sua prosperidade nessa igreja também, para que os irmãos não se encantem com o Deus desse século, com dinheiro, mas usem esses recursos com fidelidade, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo nosso culto, nossa adoração, Senhor Deus. Saiamos daqui realmente mais próximos do Senhor, saiamos daqui dispostos a fazermos filhos na fé, possamos contribuir com aqueles que estão enchendo a terra de adoradores, aguardando o Teu retorno, onde o Senhor virá para consertar toda a injustiça que existe no mundo. Mas até lá, Senhor Deus, nós continuaremos a pregar, a ir. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fiéis. Abençoa cada família, cada pessoa que trabalha. Abençoa cada negócio, cada projeto e sonhos, para que o Senhor, ó Deus, prospere e que através das suas fidelidades ao Senhor, o Senhor seja glorificado e adorado e muitas outras pessoas possam conhecê-lo mais e mais. Guia-nos, guarda-nos, abençoa-nos. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém.